Disney, vou te dizer então por que foi que você fez esse filme, Disney. Vamos falar do live action de Moana, que conforme previsto, não deveria existir. Não é ruim, mas não deveria existir não. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o Cultura Papicia, eu sou o João Marcos Carneiro, JM Carneiro, e aqui a gente fala tudo de animações, de Disney, da cultura pop. E aqui agora nesse vídeo a gente infelizmente vai falar do live action de Moana. Primeiro, vamos colocar todo mundo no mesmo ponto. Eu gosto dos live actions da Disney de uma maneira geral, e eu acho que eles deveriam existir, tá? Eu não sou daquela pessoa que desgosta de todos, muito pelo contrário, eu mais gosto do que desgosto. E pra mim, assim, os melhores são Aladdin, Cruella e A Bela e a Fera eu curto também, tá? E aí, a gente tem aqui alguns problemas que se repetem em outros live actions que eu até gosto, mas que tem problema por ser basicamente live action, e tem alguns problemas novos. E o principal problema novo é efeito visual. Pra mim, como eu disse, o Aladdin é o melhor. E eu vou te explicar por quê e vou comparar com esse live action de Moana e onde que o Aladdin acerta e onde que ele erra. Vamos lá. O live action de Moana, ele é um copia e cola da animação, sem tirar nem pôr. Não tem história nova, não tem contexto novo, não tem absolutamente nada novo. Tem 8 minutos a mais do que a animação, mas são aquelas ceninhas que não mudam a direção da história. A história principal é exatamente a mesma, com os mesmos ângulos de cena e legal. O Aladdin é um filme que também é muito igual à animação, mas eles trazem mais importância para a Jasmine. E eles não fazem isso lacrando, que é a reclamação de muita gente ultimamente, né? Que foi com a Ariel, lá o problema da Ariel negra e a Pequena Sereia, que foi o problema da galera também com a Branca de Neve. Principalmente esses dois aí deixou a galera muito nervosa, né? Pra mim não tem problema a Ariel ser negra, e eu não vi nenhum problema também com a questão da Branca de Neve. Aquele filme ele é cheio de problemas, mas o problema principal não é a Branca de Neve no filme, tá? Mas, você observa, problemas em história, em querer mudar a história e exagerar. O Aladdin muda um pouco, adiciona coisa e não exagera. A Branca de Neve muda algumas coisas e exagera. A Pequena Sereia, na minha opinião, muda, mas não exagera. E aqui em Moana, eles nem mudam e nem exageram, ok? Mantém fidedigna a característica da Moana, a característica do Maui, e a gente vai chegar lá. Inclusive, quem entendeu, por que tem esse boneco do Adão Negro do lado da Moana? Me explica aí nos comentários que eu quero muito saber se você entendeu essa referência. E aí, a gente vai partir então para a questão do efeito visual que eu ia falar e acabei indo para outro ponto. Você tem Aladdin, que era outro filme que visualmente era muito difícil de fazer. Como fazer as mágicas do gênio sem parecer estranho no live action? Eles conseguem, funciona. Como fazer o Maui, principalmente na canção de Nada, não parecer estranho? Não tinha como. Quer dizer, até tinha. Porque pensa comigo, se eles conseguiram fazer um gênio ser o Will Smith, uma figura que todo mundo conhece, não ficar estranho, e funcionar na hora da música dele, para comparar música com música, tá? Para comparar de Nada com amigo, eu nunca teve um amigo assim. No live action de Aladdin, a música funciona, eles conseguem fazer a música funcionar. Aqui, eles não conseguem fazer a música funcionar, mesmo sem mudar 1 centímetro da letra original, um verso, né, da letra original, a música fica estranha. Por quê? Aquela magia da animação não foi feita para ser feita em live action. O próprio The Rock disse em entrevista que eles ficaram várias semanas gravando a música de Nada. Chegou no final eles falaram, não tá bom, vamos precisar refazer. E eles refizeram. E assim, eu não sei o que eles aproveitaram da parte antiga e o que foi regravado. Mas continua não funcionando. A música é ótima, a música é excelente. Uma das melhores músicas recentes da Disney. Mas ela não funciona em live action. E a culpa não é do The Rock. A culpa não é da menina que faz a Moana. A culpa é que não tinha como ser tão épico quanto a animação. Já te falei, sou o rei de nada. Já te falei, sou o rei de nada. E é por isso que esse live action, se não fosse muito bem cuidado, não teria motivo para existir. Porque todos os outros live actions
contam ou uma história nova, como é no caso da Cruella, eu acho que ali eles acertam muito. A Malévola também, eles contam, principalmente no 2, uma nova história. No 1 mostram o ponto de vista dela. E de certa forma funciona, por mais que eu não seja muito fã, mas funciona, a galera curte. Ou eles fazem algo antigo. Então, a Aladdin é dos anos 90, a Bela e a Fera é dos anos 90, a Ariel, acho que é de 89, né, dos anos 90 mesmo também, o Rei Leão é dos anos 90. Eles pegam os clássicos e regravam, refazem muitos anos depois. Moana 1 é de 2016. Tinha motivo para pegar um filme que tem 10 anos e que tá no imaginário popular tão presente ainda. E aí, não sou eu que estou falando pelo que eu vi no cinema, eu já tinha visto isso antes. Os efeitos visuais, meu senhor! Eles capricharam, por exemplo, no Tomatoa, tá perfeito! Mas eles não conseguiram fazer não parecer que a Moana e o Maui estavam numa tela verde enquanto eles estão no meio do oceano. E para eu poder exemplificar isso para vocês, uma cena que a própria Disney divulgou. Gente, olha isso! Tá simplesmente horrível! Eles não conseguiram fazer a Moana e o Maui no meio do oceano. E aí quando você erra numa coisa que está presente em tantas cenas, te desconecta do filme. Então o orçamento deu para caprichar tanto no Tomatoa, para caprichar na Te-Fit, por mais que falte cor, assim como faltava cor na Pequena Sereia. Porque esses filmes foram feitos para serem animações. O filme é ruim? Não tem como eu te dizer que o filme de Moana é ruim. Porque ele é um copia e cola do desenho e o desenho é ótimo. Então, como a história é boa, te prende, tem bons ensinamentos sobre cuidado à natureza, por exemplo. Eu não posso chegar para você e dizer, não, o filme é horrível. O filme não é horrível. Ele só não deveria ser feito em live action. E, por mais que eu ame o The Rock, é junto do Will Smith meu ator favorito, então ter o Will Smith como gênio, que é o meu personagem favorito da Disney, era épico. Ter o The Rock como Maui, que fazia, né, a voz original do Maui no desenho, agora em live action, também seria algo épico. E ele mantém o bom humor do personagem e tal, mas não é a mesma coisa. Depois de ver esse live action e todos os outros anteriores da Disney, é por isso que cada vez mais eu bato na tecla. Aladdin podia ter sido horrível, podia ter dado muito errado, mas lá eles conseguiram fazer, lá eles acertaram. Aqui não. E cá entre nós, o que era mais difícil fazer? Um gênio fazendo loucuras e magias por aí? Ou um semideus que se transforma em animais? Um fundo que não pareça tela verde, que é um oceano. Eu não estou pedindo para criar e não parecer algo fantasioso, algo fora do normal, um lugar mágico. Tanto é que a caverna do Tomatoa está muito bem feita. A Te-Fit está muito bem feita. Mas errar no oceano, pô, faltou orçamento pro oceano, Disney. Putz! Aí tu desconecta. Por quê? Porque quando é um negócio fantasioso, que tu nunca viu pessoalmente, você não tem como estranhar porque tu nunca viu. Mas o mar, eu acho que todo mundo já viu. Um céu azul, eu acho que todo mundo já viu. E não conseguir fazer isso depõe contra a própria produção. Então, se você é pai de uma criança que é fã de Moana, leve a criança. Porque a criança vai gostar. Mas numa análise mais crítica do live action, se você for um adulto que quer ir assistir algo por diversão, a não ser que você realmente goste muito da história de Moana, aí você não tem como sair insatisfeito. Eu não saí insatisfeito do filme. Mas eu tenho que vir aqui pra vocês e falar, ó, efeito visual e a magia que a animação tem, o live action não consegue transportar para dentro da tela. Algo parecido com o que aconteceu com o Rei Leão, que também é praticamente igual à animação, para não dizer que é idêntico, mas falta os animais sorrindo, falta a magia do desenho. E de novo, Aladdin consegue pegar a magia do desenho e transportar para o live action.
Quando eles trazem uma história nova como o da Cruella, funciona pra caramba. O live action da Cruella, se você pegar assim, tirando o meu lado fanboy do Aladdin, ok, que eu tenho, o live action da Cruella, ele é incrível. Ele é perfeito, como ele é bem construído, bem escrito, com coisas que fazem sentido para existir. Agora aqui, infelizmente, não dá. A menina que colocaram para fazer a Moana, ela é incrível, ela é perfeita, ela é linda. Mas infelizmente, só o carisma dos dois protagonistas, inclusive o elenco inteiro tá bem, o pessoal lá de Motonui também tá incrível, a avó da Moana tá incrível. Mas isso não basta para fazer um live action. Pegar uma figura gigante como The Rock não é suficiente. Porque repare na repetição. Emma Stone, Cruella. Gênio com Will Smith. The Rock como Maui. Tem sempre um nome de destaque em volta de um elenco menos conhecido. E de todos os live actions, nunca o problema é o elenco. Com a exceção da confusão que arrumaram com a Halle Bailey e com a... desligou minha luz aqui. Esse live action tá zicado. Com a Halle Bailey, né? E com a Rachel Zegler, que foi a Branca de Neve, né? Porque realmente... ali arrumaram confusão com as duas. A Rachel Zegler não se ajudou também. Falou um monte de besteira que não deveria ter falado. Mas não é nem ela a protagonista, né? É a Gal Gadot a protagonista ali. O nome de peso, de destaque do live action da Branca de Neve é a Gal Gadot. Não é a Rachel Zegler. Só que ela se destacou tanto porque ela falou besteira e falou de fato que ela não deveria ter se metido naquela confusão, que pegou todo o holofote pra ela. Aqui, infelizmente, é um filme que a Disney já sabe que deu errado. E mais um fracasso, eu me pergunto. Eles estão gravando live action de Enrolados. Acho que a chance de dar ruim é menor, porque tem menos coisa tão fantasiosa assim. Então se eles não quiserem fazer nada de muito gigantesco e mudar a história, e os atores cá entre nós não vão arrumar confusão, se Deus quiser, esse é capaz de dar certo, mas não é ainda a franquia mais famosa da Disney. Então até por isso, talvez não dê o dinheiro que eles esperam. E a minha pergunta que fica é, até quando? Até quando eles vão continuar repetindo os mesmos erros? Até quando, Disney? Essa é a minha pergunta para você. Para você que deixou o like, se inscreveu no canal, o meu de nada! Tá bom? Valeu, galera! Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos falando muito mais de Disney, Pixar e live actions aqui para você.